Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, mas poderia estar melhor. Sabe como poderia ficar melhor? Se vocês aí que estão assistindo esse vídeo e que ainda não está inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Eu sei que tem muita gente que assiste aos vídeos, não só os meus, mas de outros booktubers, e não se inscreve, fica assistindo somente de clandestino. Gente, não faça isso, é muito feio. Se inscreve, ativa o sininho, dá o like, não seja um fantasma. Ou melhor, pior do que fantasma, porque fantasma pelo menos faz bu, assusta. Agora tem algumas pessoas que não interagem e não custa nada. Dar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, não vai gastar o dedo, você não vai pagar nada por isso, e você, vai ajudar o canal a crescer e principalmente vai ajudar com esse vídeo a formar um país de leitores. Veja só, nós booktubers lemos, gravamos, fazemos vídeos com muito carinho, alguns de nós até gravam de madrugada, para ter um silêncio maior, porque sabe, temos vizinhos, e às vezes gravar de madrugada não adianta nem tanto, mas a gente fica acordado até tarde, e tudo isso por amor a vocês, e amor também por algo muito importante, que deve ser divulgado. Esse algo importante se chama livro. Os livros, a literatura, devem ser divulgados constantemente. Agora, gente, vamos falar sobre o assunto do vídeo de hoje, que com certeza vocês já viram com o título. Hoje nós vamos conversar sobre Fábulas em Quadrinhos, uma adaptação do livro de mesmo nome, de Monteiro Lobato. Isso é óbvio que, olha gente, esse quadrinho está simplesmente maravilhoso. Amei, amei, amei. Essa adaptação tá, daqui. Super luxo, super gostosa de se ler. É uma adaptação que realmente eu recomendo a todos que são fãs do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E quem acompanha o canal sabe que eu tenho o projeto Sítio do Pica-Pau Amarelo. E esse projeto está me fazendo cada vez mais com que eu me sinta um verdadeiro lobatiano. Porque quem conhece Lobato já percebeu que ele é uma pessoa que mudava, que se transformava constantemente. Monteiro Lobato, ele escrevia sua obra, aí de repente ele revisava, e ele mudava de ideia, e ele não apagava a ideia anterior. Isso fez com que talvez ele fosse até mal compreendido por algumas pessoas, porque pegava uma ideia aqui, pegava outra ali, comparava e dizia, mas não pode ser, muito contraditório. Mas não percebia que essa ideia aqui foi dada em um determinado contexto. E essa outra ideia foi em um contexto posterior. Portanto, ele não foi contraditório, ele apenas mudou de ideia. Ele evoluiu, ele foi crescendo, ele foi amadurecendo. E o meu projeto, Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu tinha como perspectiva trabalhar apenas os livros infantis originais. Mas agora eu estou pensando que eu vou incluir as adaptações. Eu disse que eu ia falar de adaptações, mas que essas falas, esses vídeos, não estariam incluídos no projeto Sítio do Pica-Pau Amarelo. Seria algo à parte. Só que agora eu estou pensando que vale a pena. Por que não colocar dentro do projeto Sítio do Pica-Pau Amarelo todas as coisas que falam do Sítio do Pica-Pau Amarelo? É claro que eu vou dar uma maior relevância aos originais, mas as adaptações, tanto em formato de livros, revistas em quadrinhos ou séries, também podem ser incluídas sem nenhum problema. O importante é a gente não perder o foco principal, que é falar dessa coisa maravilhosa que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo.
E quem acompanha, vou continuando, sempre quem acompanha está sabendo de mais coisas que os demais não estão sabendo. Quem acompanha já sabe que eu já falei do livro original, o livro Fábulas. E olha, gente, vocês devem estar lembrados que depois que eu li aquele livro, eu fiquei um pouco deprimido. E não é porque o livro foi mal escrito. Não, aliás, o livro nem foi mal escrito. O livro foi muito bem escrito. E o livro foi tão bem escrito que me levou a sentir-me deprimido porque ele mostrou a realidade humana nua e crua. O livro Fábulas, apesar de ter histórias cujos os personagens são animais, não é um livro fofinho. É um livro que, por meio desses animais, fala da crueldade humana. Mostra o quanto os seres humanos são perversos, que os seres humanos, eles lutam e vence, e não vence geralmente quem é correto, mas quem é mais forte fisicamente ou quem tem agilidade de pensamento, que tem a esperteza. São essas lições que eu vi no original Fábulas de Monteiro Lobato. E hoje eu vou falar dos quadrinhos, como eu disse antes. Os quadrinhos, o que eu posso dizer? Primeira coisa, as ilustrações estão lindas, bem coloridas. Olha só que coisa maravilhosa, gente. Estão vendo? Vou mostrar mais outra página. Olha a qualidade do desenho. Todos os desenhos, eles são inspirados na versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo da televisão 2001. Quem assistiu conhece, mas eu acho que ainda não está no grupo de risco não, né, gente? Porque tá novo quem assistiu em 2001. O grupo de risco seria mais a versão anos 70, anos 80. E quem sabe a anterior da Tupi. Será que tem alguém que viu a versão da Tupi e está assistindo o meu vídeo? Mas beleza. Em termos de desenho, o livro, os quadrinhos, melhor dizendo, estão maravilhosos. Desenhos coloridos, alegres. Diferente do original, esse livro não me deixou deprimido. Uma das coisas que o original tinha era o excesso de fábulas. Talvez esse excesso de fábulas dificultasse um pouco a reflexão, porque o livro Fábulas original foi uma verdadeira maratona de histórias. E às vezes nesse processo de leitura a gente não tinha nem tempo de digerir. Simplesmente Monteiro Lobato, ele pegava uma história instantaneamente, passava para outra e para outra e para outra. E se a gente fosse seguindo o ritmo de Monteiro Lobato, ficava realmente complicado refletir sobre toda a riqueza daquelas fábulas. Aqui eu vejo como ponto positivo que a pessoa que adaptou o roteiro, o Miguel Mendes, ele selecionou algumas fábulas, ele não pegou todas. Então, os quadrinhos eles ficaram mais leves. Isso é um ponto. Outra coisa que eu achei bastante legal é que no original a história começa simplesmente narrando a fábula da cigarra e da formiga. E a gente não sabe quem é que está contando a história, quem está narrando. Ou seja, faltou uma contextualização. Nesses quadrinhos aqui, nós já começamos com a história contextualizada. Evidentemente, não acho que não é evidentemente, falei besteira. Mas a contextualização ele mudou um pouquinho o sentido do original. Porque no original a gente percebe que a Dona Benta ela está simplesmente contando as histórias. Ela começa a contar as histórias para os seus netos e para o Visconde.
e para Emília. E aqui não. A história começa com a Narizinho e a Emília disputando quem fez uma interpretação melhor da fábula da cigarra da formiga. Mas, pelo menos apesar de ter essa diferença, a história já começa contextualizada. Nós já identificamos que é a Dona Benta que está contando para os seus netos as fábulas. E aqui ela vai contando as fábulas de Esopo de La Fontaine. E vai contando de uma maneira, eu diria que um pouco mais suave em relação ao original. No original, a gente percebe que o Monteiro Lobato, eu não sei exatamente o estado de espírito, mas a impressão que me dá que ele estava até no momento bem parecido com o meu, quando eu reli nesse projeto do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o livro Fábulas. Eu estava vendo período de pandemia, vendo a falta de solidariedade do ser humano, eu estava dentro de uma visão pessimista do ser humano, vendo a sua crueldade, etc. E o Monteiro Lobato, através das histórias dos animais, ressaltou toda essa crueldade. E aqui, o Miguel Mendes, ele fala da crueldade do ser humano, mas ele também ele não pegou a maioria das histórias cruéis. Ele deu um destaque às histórias mais fofas. Então o livro ele ficou mais leve. E isso eu não vou poder falar. Isso que eu ia falar agora eu não vou poder falar porque seria um tremendo spoiler. Então corta essa parte, não vou falar, não dei spoiler. Mas continuando. Ele deu uma leveza ao livro e ficou assim mais gostoso de ler. Eu diria assim, se você está num momento mais sensível, leia esse aqui. Ou se você é da turma que acha que criança não pode ler algo mais pesado, dê para criança esse aqui, porque com certeza esse está bem mais adequado para esse tipo de perspectiva, uma perspectiva mais leve. Outra coisa que eu percebi de diferente são as intervenções da Emília. No original, me pareceu que o Monteiro Lobato ele queria usar a Emília para fazer um humor através das suas interrogações, através de suas falas, mas eu achei que não deu muito certo. A Emília ficou um personagem muito sem graça no livro Fábulas. Aqui a Emília ela está mais deu a impressão que está mais madura, mais sóbria. Então as intervenções da Emília foram bem mais agradáveis. Outra coisa que eu achei uma sacada genial, que é uma mudança. Isso a gente percebe que é realmente uma mudança. Existe uma das fábulas. Aliás, todas as fábulas no original são contadas pela Dona Benta. Dona Benta vai aí maratonando as fábulas, como eu disse antes. E aqui tem uma fábula que é contada pela tia Anastácia. E eu achei bacana eles terem feito essa mudança, porque nessa fábula é mencionada a figura de um santo, São Benedito. Para quem não sabe, São Benedito é um santo negro da Igreja Católica. E eu achei que esse ajuste foi bacana, porque ficou bem mais interessante a tia Anastácia contar essa história. E acabou dando um protagonismo para ela que ela não tinha. A tia Anastácia no original é uma figura quase nula. E aqui ela tem essa participação significativa. Ela aparece somente essa vez, mas quando ela aparece, ela rouba a cena. Então, achei bacana ter essa participação da tia Anastácia. Tem mais pontos positivos nesse livro? Tem. Nessa adaptação, eu diria que tem muitos. E eu já ia
marcar bobeira aqui para vocês. Olha só, ainda bem que eu lembrei. É que, gente, que eu não gosto de ficar escrevendo o roteiro, marcando. Eu gosto de chegar e falar espontaneamente, de colocar os meus sentimentos. Se eu tô bem com a leitura, eu quero que vocês sintam que eu tô bem. Se eu tô triste com a leitura, eu quero que vocês sintam. Eu não me considero aqui nesse vídeo um ator. Não, eu não sou um ator. Mas eu sou alguém, eu diria um apresentador que explora os textos e coloca os seus sentimentos. Olha que chique, gente. Agora eu me senti até importante. Mas algo bacana nesse quadrinho, e eu acredito que essa característica também tem outras adaptações dessa coleção, porque esse Monteiro Lobato em quadrinhos é uma coleção, existem outros livros, por acaso não estão aqui perto para eu lhe mostrar, mas eu vou falar de todas essas adaptações, e eu não sei porque a editora Globo não adaptou todos, ela escolheu alguns, mas algo que eu achei bacana é que depois que acaba a história, deixa eu virar aqui para vocês não verem a página anterior, que é o fim, para não terem um spoiler, temos uma contextualização histórica que vai falando o que é uma fábula, explica em que época, claro, né, se é uma contextualização histórica, vai falar da época. Fala da época que surgiu, evidentemente, explica por que elas, nas fábulas nós temos como personagem os animais, traz a diferença, olha que bacana, entre fábulas, contos de fadas e lendas, e tudo isso numa linguagem bem bacana, para que o leitor entenda de uma maneira bem gostosa e divertida, e de quebra ainda temos um vocabulário com algumas expressões que nós vemos dentro dos quadrinhos, tipo, o que é um ditado popular, o que é a licença poética, o que é a moral da história, o que é uma obra-prima, prosa, verso, lição de moral. Enfim, gente, tá muito bom, bom demais. Então, ó, você é fã de Monteiro Lobato mesmo? Você gosta de ler? Você tá querendo uma leitura mais leve, mais gostosa, mas que não esconda ao mesmo tempo aquela profundidade que a gente vê do original? Porque não é o fato de ser mais leve que vai esconder a profundidade. Porque aqui vai despertar o interesse. Quem gostou desse, com certeza vai buscar ler o original para se aprofundar. Talvez ache o original um pouco pesado. Talvez, mas vai ler, vai ler. Eu tenho certeza que vai ler. Então, sabendo disso, eu vou dar uma ajudinha a vocês. E vocês vão retribuir me ajudando. Na descrição desse vídeo eu vou deixar 2 links de compra. Um link de compra do livro Fábulas original e um link de compras dos quadrinhos. Se vocês utilizarem esse link, vocês vão estar, além de estar comprando 2 livros bons, 2 livros fabulosos, vocês vão estar ajudando o canal Filósofo dos Livros sem pagar nada mais por isso. E, como eu disse antes, vocês vão estar ajudando a formar um país de leitores. Porque tudo que eu ganhar com esse canal vai ser investido nesse canal. Esse é o único objetivo. Eu quero ampliar, eu quero melhorar, eu quero descobrir novas possibilidades de formar um país de leitores. E terminando com o meu famoso bordão. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Pirlim Pim Pim!